Olá, sejam bem-vindos ao podcast Atrás do Número. Eu sou Ana Marafiga, sou consultora em finanças com foco em transformação financeira comportamental. Este é o episódio 26 e aqui a gente fala sobre o que está atrás dos números que aparecem na sua vida financeira. Porque eles não surgem do nada, são reflexos de comportamentos que nascem de pensamentos. Hoje a gente vai falar sobre as histórias que você repete sem perceber. Aqueles roteiros invisíveis que foram escritos lá atrás, ou na sua infância, na sua convivência familiar, e que acabam influenciando as suas decisões com dinheiro até hoje. No episódio de hoje, vamos entender o que são scripts financeiros e como eles atuam no nosso dia a dia e o que eles podem estar dizendo sobre a forma como você se relaciona com o dinheiro. Para o nosso episódio hoje, a base vai ser este livro aqui, A Mente Acima do Dinheiro, dos autores Ted e Brad Klontz. Nesse livro aqui, eles falam sobre os scripts financeiros que eles tratam como os distúrbios financeiros, que são aquelas histórias, aquelas verdades que nós temos sobre dinheiro, aquelas histórias que a gente acredita sobre dinheiro, que nos guiam e que muitas vezes a gente vai repetindo sem perceber. Esses scripts, esses distúrbios financeiros, como os autores tratam aqui no livro, eles surgem das nossas experiências, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vimos, vivenciamos com a nossa família, com o ambiente em que vivemos escolar, ambiente religioso, enfim. Nós fomos criando essas experiências a partir de tudo aquilo que nós vivenciamos. E isso se transformou em regras silenciosas que nós vamos seguindo até hoje automaticamente e muitas vezes sem nos dar conta, ou seja, sem perceber que estamos seguindo estas regras. Aqui no livro, os autores, eles sugerem, aqui tem várias anotações no meu livro, um livro que eu indico muito para quem quer iniciar, quer entender um pouco mais de finanças comportamentais, quer entender de fato como todas as nossas crenças, pensamentos influenciam na forma como nós lidamos com o dinheiro. Aqui, os autores, eles citam que nós temos, assim, uma classificação de 4 scripts, tá? Aqui no livro, ele não fala especificamente como validar, como testar todos esses scripts, ele traz exemplos, traz muitas histórias, né? Porque o Ted e o Brad Klontz, eles são terapeutas, eles trabalham com terapia financeira, então eles trazem casos de pacientes deles mesmo, de como eles trataram, e ao longo do livro você vai se identificando. Estou mais nesse script, estou nesse. Eles também escreveram artigos, e em um dos artigos eles têm um teste que você consegue responder e identificar em qual script você está mais, qual script que está mais presente nesse momento na sua vida. Uma coisa que é importante a gente entender sobre os scripts, ou como eles chamam dos distúrbios financeiros, que nós estamos vivenciando aquele script e nós podemos fazer algo, alguma ação, que seja a terapia financeira, um autoconhecimento financeiro, para amenizarmos os efeitos desses scripts nas nossas vidas. Então, esse teste que eles colocam é para você entender como você está vivendo esse script neste momento. Se você tem interesse em fazer o teste, em entender qual é o script que está no comando da sua vida financeira nesse momento, lá no meu Instagram, ana.marafiga, no link da bio, você vai encontrar um link para você fazer esse teste. Você vai responder, vai colocar lá o seu e-mail para que eu possa fazer a devolutiva desse teste para o seu e-mail. Não é nada automático, então você vai responder um formulário, um forms, você responde o formulário, vem para o meu e-mail, eu faço análise do seu teste, a tabulação, e assim eu consigo devolver te mostrando qual é o script que está mais presente na sua vida. Se você não quiser fazer o teste, aqui pelo podcast, mesmo por esse episódio, você já vai conseguir entender, vai conseguir ter uma ideia de qual é o script que está aí mais presente na sua vida e como que você pode fazer para começar
a se desvencilhar ou amenizar este script. Então, nós temos 4 scripts: o script de adoração ao dinheiro, rejeição ao dinheiro, vigilância e status. Eu vou passar aqui por cada um deles. Então, nós temos o script de adoração ao dinheiro. Na adoração, a crença, aquilo que nós acreditamos é que dinheiro é a chave para a felicidade. Então, que comportamentos que você pode ter quando você tem essa crença, você tem esse distúrbio, quando você acredita que o dinheiro ele é a chave para a felicidade? Você pode ter comportamentos como uma busca incessante por ganhar mais, mesmo que você esteja ganhando bem, você acha que aquilo não é o suficiente, trabalha demais, coloca sempre o dinheiro como uma prioridade para o seu trabalho, para as suas decisões. Então, uma reflexão que eu sugiro que você faça é: você sente que nunca é o bastante, mesmo quando você está ganhando bem? Você quer mais, sempre mais? O script de vigilância ao dinheiro, nós temos uma crença de que o dinheiro ele é para ser guardado a qualquer custo. Comportamentos que nós podemos ter quando temos essa crença: nós podemos ter dificuldade de gastar, medo de perder dinheiro, ter um excesso de controle. E aí fica a reflexão: você sente culpa quando gasta? Mesmo que você possa gastar, ainda assim você se sente culpado? O outro script é o da rejeição do dinheiro. Na rejeição, a gente tem aquela crença de que dinheiro é sujo, de que o dinheiro corrompe as pessoas, de que quem tem dinheiro não é bom. E aí podemos incorrer em comportamentos como: não queremos falar sobre dinheiro, assunto de dinheiro não entra nessa casa, evitamos qualquer tipo de controle, qualquer tipo de planejamento, e sente até um desconforto quando pensa em ficar rico, quando pensa em ter mais dinheiro. E a reflexão que eu deixo para você é: será que você sente vergonha? Você sente medo? Você sente culpa? O que é que você sente quando você pensa em prosperidade, em ter mais dinheiro, em ter mais abundância? E o quarto e último script é o script do status, onde nós temos uma crença de que o meu valor como pessoa, ele está nos bens, naquilo que eu tenho. Então, busca o consumo para provar o seu próprio valor como pessoa, como ser humano. Então, os comportamentos que podem surgir, quem tem este script presente, essa crença presente na vida, é um consumo voltado para aparência, fazer muita comparação com outras pessoas que geralmente possuem mais, e gasta muito para manter uma imagem que corresponda a essa necessidade de status. E então, a reflexão que eu deixo aqui é: você já fez alguma escolha financeira só para ser aceito ou ser bem-sucedido? O que é legal, é bacana você olhar para esse podcast, olhar para esses conceitos e se questionar, porque talvez você esteja em mais do que um script. Pode ser assim meio contraditório você ter um script de adoração e de rejeição juntos, mas geralmente nós estamos com a presença de mais de que um script financeiro. Quando fazemos o teste, isso fica mais nítido. Mas como assim ter um script de adoração e rejeição? Eu quero mais dinheiro. Eu sei que dinheiro vai me dar uma boa vida. Eu sei que eu preciso de mais dinheiro para melhorar minha vida, para alcançar tudo aquilo que eu quero. Mas, ao mesmo tempo, eu vim de uma criação onde o dinheiro é mau. As pessoas ricas não são bem vistas, as pessoas ricas não entram na porta do céu. Então, se oscila entre, ora, eu quero dinheiro, e daqui a pouco, eu não quero mais, porque senão eu não vou ser aceito pela minha família. E isso não é nada consciente, não é algo que nós façamos tendo plena consciência de que temos essa crença. Não, você oscila entre um comportamento inconsciente de querer mais dinheiro e em determinados momentos você não, eu não quero esse dinheiro. E aí você dá um jeito de se livrar desse dinheiro. Quantas pessoas você já viu naquela montanha russa financeira, que ora ganha muito, daqui a pouco já não tem mais nada, daqui a pouco ganha de novo, daqui a pouco perde tudo de novo. Então,
Geralmente, pessoas que estão nesses ciclos, elas têm um conflito interno, que pode ser a crença de adoração e a crença de rejeição junto. Ou adoração e vigilância, rejeição e vigilância, adoração, eu tenho, eu quero, mas o dinheiro está sendo usado só para eu guardar, para eu acumular, acabo não vivendo o presente, o momento atual, valorizando o meu dinheiro entre o presente e o futuro. Priorizo muito o futuro. E essas histórias, elas são tão fortes, por quê? Porque elas estão enraizadas, elas estão lá dentro do nosso ser. São as narrativas, são as histórias que nós vamos contando para nós mesmos e nós nem sequer questionamos elas. Nós tomamos ela como verdade e apenas vamos seguindo sem questionar. E nós não fomos ensinados a olhar para isso. Nós acabamos seguindo, repetindo um padrão. Nós não somos ensinados a falar sobre finanças, a olhar para finanças de uma forma tranquila. Falar sobre finanças, principalmente aqui no Brasil, é um tabu. Então, nós deixamos sempre esse assunto muito velado. E isso vai ficando por décadas e décadas dentro do nosso contexto familiar e é passado para nós. Nós não questionamos e nem nos damos conta de que estamos repetindo muitas vezes padrões que hoje não faz sentido algum para nós. E o que a gente consegue fazer, então, com todas essas informações que temos agora sobre esses 4 scripts financeiros e que você pode estar enquadrado em um ou mais desses scripts? O primeiro passo é você observar qual dessas histórias que parece mais familiar para você? Qual dessas histórias você repete muitas vezes inconscientemente? Quando você recebe o dinheiro, recebe o salário, recebe, enfim, alguma renda, quando você tem aquele dinheiro, qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente? Será que ele está enquadrado num script de adoração, de rejeição, de vigilância, de status? Quando sobra dinheiro na sua conta, será que você dá um jeito logo de se desfazer, de acabar com aquele dinheiro, tirar ele da sua frente? Será que você quer guardar tudo que você precisa e até o que não precisa, um exagero de reserva, de investimentos? Então, o primeiro passo é você observar qual é essa história que você conta para si mesmo e que você repete com frequência. O que parece mais familiar para você? E lembre-se, você pode ter mais de um script atuando ao mesmo tempo. Em alguns momentos mais forte um e outros momentos mais forte outro. Mas não é para você se olhar com um olhar de culpa. É para você ter consciência. É sobre consciência. Porque quando você consegue identificar qual é o script que dirige a sua vida, você vai entender como é que é a sua relação com o dinheiro. E aí você começa a olhar atrás do número. Aí você consegue entender qual é o comportamento a partir do pensamento que você tem. E a partir disso você começa a ter a oportunidade de escolha. Você começa a se tornar livre a partir do momento em que você consegue identificar e escolher como você consegue agir com o seu dinheiro. As histórias que você repete com o dinheiro, elas muitas vezes não são escritas por você. Mas a partir do momento que você identificar essas histórias, você pode começar a reescrevê-las e dar um novo destino para o seu dinheiro. Nos próximos episódios, eu vou aprofundar um pouco mais em cada um desses scripts financeiros. Eu vou fazer um episódio sobre cada um deles, trabalhando, explicando e trazendo exemplos para que você consiga entender melhor como que eles se formam, como que eles estão presentes na sua vida, como que eles atuam. Mas o principal é como que você pode fazer para transformá-los. E assim, se você quiser fazer o teste, vai no meu Instagram, ana.marafiga, no link da bio, responde o forms que eu vou te retornar com aquele script que está mais presente neste momento na sua vida. Se esse episódio te ajudou a se enxergar em alguma dessas histórias, compartilha com alguém que também está nessa busca por consciência e transformação financeira. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Atrás do Número. Até lá!